O deputado Glauber Braga é do Rio de Janeiro, é um dos mais bravos e combativos parlamentares que nós assistimos na Câmara, né? Originalmente de Friburgo, que é uma região muito aprazível do Rio de Janeiro, é uma montanha, é um município muito com grande influência estrangeira, mas onde estão alguns grandes nacionalistas, como o próprio Glauber Braga e o Guilherme Estrela, que também é lá de Friburgo. São os ares de Friburgo que inspiram o nacionalismo. São os ares de Friburgo, Glauber? Acho que também, né? Você lembrou de Guilherme Estrela, mas você estava falando da história dele, eu estava evidentemente lembrando de minha mãe, né? Que é uma nordestina, nascida em Natal, Rio Grande do Norte, que não conhecia absolutamente ninguém em Friburgo e que resolveu visitar a cidade depois que se formou médica. Aí ela disse que quando entrou ali na avenida principal da cidade, na Avenida Conte Bittencourt, ela estava toda florida e disse: essa é minha cidade. Encantado. É aqui que eu vou ficar. E assim foi. E no ano de 2001, surpreendendo uma polarização histórica que a cidade sempre teve entre direita liberal e fisiologismo, dois grupos políticos se revezaram durante toda a história política de Friburgo, ela surpreendeu e cravou e derrotou os dois grupos políticos e foi eleita pela primeira vez prefeita da cidade. Então você está falando da inspiração nacionalista, eu estava lembrando de uma mulher nordestina que chega numa cidade como Nova Friburgo e, cavando o chão com as unhas, rompeu esse conjunto de barreiras para mudar a história política do município. E, de certa forma, está ajudando a mudar a história política nacional através de você, né, Glauber? Sem dúvida. Agora, Glauber, você vem sendo eleito sucessivamente, né, deputado federal desde 2009. Quais são as vitórias que você conseguiu computar nesse período? Um conjunto de vitórias importantes, mas eu acho que, em primeiro lugar, se parte de uma lógica de que o mandato ele não pode ser considerado um fim, né? Num parlamento dominado prioritariamente pelos mecanismos de entrada e de adesão nele, pela direita e pela, hoje, extrema-direita, um mandato parlamentar de esquerda ele tem que ser um meio de aglutinação com os movimentos sociais, ser uma voz aliada dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, né? Você falou da influência da minha mãe hoje sobre mim, né, na discussão do cenário nacional, e eu lembrava que foi ela, evidentemente, que através do seu esforço abriu esse caminho e esse olhar de militância em mim, mas com uma influência histórica que veio de Leonel Brizola, né? Sou filho de um casal de brizolistas, pai e mãe, e a minha primeira lembrança política de uma campanha eleitoral foi eu, um pouquinho mais velho do que o meu filho que está aqui, que está com 1 ano e 10 meses, ele devia ter 3 anos de idade, pegando um panfleto no chão de Darcy Ribeiro, né? E aí já lembro de pontos da atuação do mandato que, na minha avaliação, foram importantes durante esse período. Na educação, no ano de 2014, eu fui presidente da Comissão de Educação da Câmara. E naquele momento não iria ser votado o Plano Nacional de Educação. Foi feita uma questão de ordem por mim como presidente, que garantiu que planos decenais não ficavam obstruídos de votação por outras matérias. Isso garantiu a votação e a aprovação desse plano. Depois, infelizmente, com o golpe Temer e Bolsonaro, eles jogaram aquilo que foi aprovado, que tinha de positivo para a educação pública, na lata do lixo. Mas naquele momento foi uma vitória importante. Uma outra coisa que caracteriza esse mandato, Hilde, é os instrumentos de participação direta. A gente entrou com uma ação, isso ficou público, pessoal, no Supremo Tribunal Federal, para acabar com o chamado orçamento secreto, o que acabou dando resultado.
mas existem as chamadas emendas individuais, formais, que todos os parlamentares indicam de maneira legal. No nosso mandato, eu não indico uma única emenda por vontade própria ou por uma ideia que saia exclusivamente da minha cabeça. A gente faz plenárias públicas, onde a maioria do povo que está presente apresenta a sua ideia, vota onde quer ver o recurso sendo aplicado, forma comitês de acompanhamento. E se você for caminhar pelo interior do estado do Rio de Janeiro, nas mais variadas regiões, você vai ter uma emenda participativa que está lá, concluída e que estimulou um processo de organização de natureza local. Você chegar no município de Sumidouro, você vai ter uma estrada vicinal que foi feita na articulação da agricultura familiar. Inclusive, você chegar em Cordeiro, você vai ver um Instituto Federal que nasce através desse instrumento de participação popular, ouvindo a comunidade local. Mas se você vai a Cambuci, em outra região no Noroeste, a biblioteca que está feita e a quadra de esportes do Instituto Federal foi feita ouvindo a comunidade local também, nesses encontros de emendas participativas. Mas aí se você vai para o sul do estado do Rio de Janeiro, um dos laboratórios que foram realizados no Instituto Federal foi também a partir da audiência da comunidade que se organizou para tal. E eu poderia ficar aqui citando vários exemplos nesse período do que foi constituído não como uma ação paternalista minha no mandato, mas como uma ação onde as pessoas foram ouvidas, se organizaram, formaram comitês, votaram onde os recursos deveriam ser aplicados e depois fizeram o acompanhamento dessas demandas. Uma outra vitória que eu acho importante e que também orienta a atuação do mandato é a defesa das estatais e da soberania. Ter conseguido, com um cenário completamente adverso, durante o governo Temer e Bolsonaro, que eles não privatizassem os Correios, isso se deve evidentemente à luta dos trabalhadores, mas que essa matéria ficasse lá engasgada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e o tempo inteiro se mobilizando com a base, a gente considera que é uma vitória fundamental. E o mandato tem um tijolinho, uma contribuição nisso, né? Evidentemente, isso não aconteceu exclusivamente por conta do mandato, mas tem a sua participação porque está o tempo inteiro com os movimentos, na rua, na articulação política permanente, né? Isso é um ganho, sem dúvida nenhuma. Se você me perguntar hoje, em cada uma das estatais, qual foi a atuação do mandato e aquilo que a gente conseguiu ter de vitória, aliado com a luta dos trabalhadores, a gente sabe uma por uma, né? Porque essa mobilização é intensa. Aí, segunda-feira agora, estou fazendo um encontro com os trabalhadores de todas as estatais, no nosso inventário de como é que estão as demandas de cada uma delas na defesa da soberania. Eu te diria que o mandato hoje, respondendo diretamente à sua pergunta, considera que são vitórias aquelas que são as áreas prioritárias em que a gente se dedicou. Instrumentos de participação direta, com uma medida inédita como essa das emendas participativas, que é o único mandato que é tocado dessa forma, com 100% dos recursos sendo definidos em plenárias públicas. Eu te diria que a defesa da educação pública, hoje o mandato é aquele que, no caso dos institutos federais, isso dito pelos próprios reitores dos institutos federais do Rio de Janeiro, que são 2, é o mandato que mais atua em articulação e em defesa da educação pública e na manutenção das atividades desses institutos. Na segurança pública, a gente faz uma discussão que é inglória, porque foge daquela que é a orientação da chamada bancada da bala, com uma proposta alternativa chamada segurança dos direitos, que trabalha por um processo de enfrentamento ao chamado hiperencarceramento, faz uma discussão política que, na nossa avaliação, é fundamental para uma alternativa diferente dessa que está instituída e colocada, e a gente considera uma vitória fazer esse debate com a profundidade que exige, bebendo nas fontes daqueles que fizeram essa discussão durante muito tempo, como Nilo Batista aqui no Rio de Janeiro, Rafael Borges e companhia, Vera Malaguti. O mandato procura estabelecer como prioridade a defesa das estatais, e hoje
no reconhecimento dos trabalhadores. É um mandato que formou e articula o chamado Comitê de Luta contra as Privatizações, que obteve vitórias nos períodos mais adversos, que foram exatamente os governos, primeiro do golpista Temer e depois de Bolsonaro. Então, o mandato resistiu junto com os movimentos durante esse período. E, além disso, a gente agora passou a se dedicar. São experiências novas, não está dentro da sua pergunta do que acumulou, mas do que a gente está olhando para o futuro. Alguns temas que a gente não tinha aprofundamento e que o mandato passou a se dedicar. Um deles é garantia de direitos de pessoas com deficiência, uma demanda que surgiu com muita intensidade no período da campanha eleitoral, um cenário que normalmente é dominado pela direita, ali, com uma visão muito fisiológica, melhor dizendo, e a gente resolveu, então, ter uma visão de esquerda de garantia de direitos junto com os movimentos. E, além disso, o mandato quer agora se dedicar também à garantia de direitos da pessoa idosa, com políticas específicas e formação de seminários específicos, onde a gente tire as tarefas que a gente vai cumprir durante os próximos 4 anos nesse mandato, também a partir daquilo que a gente vai acumular nesses encontros que vão ser feitos. Isso está carregado também de uma experiência pessoal, que está acumulada com outras coisas que eu estou vivenciando. Minha mãe está com Alzheimer já bem avançado nesse momento. Ela tem quantos anos? Minha mãe é de 48, está com 74 anos. E tem meu pai que mora com minha mãe, a gente tem condições de ter cuidadora, tem minha irmã que mora do lado. É uma condição dificílima, duríssima, e o mandato também se sente na obrigação de ter políticas mais consistentes nesse sentido a partir de agora também. Como é que vai a sua relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Andou bem assim? A relação é difícil, porque efetivamente ele tentou caçar o nosso mandato na legislatura anterior. E a análise fria que a gente faz é que se eu tivesse perdido as eleições, ele caçaria o mandato. Agora é muito difícil você caçar quem acabou de renovar o mandato nas urnas com uma votação superior ao que teve na eleição anterior. Então ele refreou esse ímpeto, mas eu continuo fazendo os enfrentamentos ao que é a representação dele, porque exerce ali o papel de um chantagista geral da nação. Mas ele fez algumas movimentações dizendo que vamos deixar essa briga para lá e tal. Chegou a expressar isso também para a liderança do nosso partido ainda na legislatura anterior. A minha questão não é pessoal, a minha questão é política. Quando eu perguntei na Câmara que levou o motivo de cassação se ele não tinha vergonha, foi exatamente porque ele tinha anunciado numa reunião no Colégio de Líderes que ia colocar em votação um projeto para privatizar a Petrobras, por maioria simples, sem ninguém saber no Brasil, inclusive, o que estava acontecendo. E você falou isso? Falei isso. E isso é gravíssimo, né? Então, assim, e ali foi uma tática pensada, né? Ou seja, não foi um arrobo, um vômito. Foi uma tática de as pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui dentro. Se eu só fizer uma crítica ao que ele está falando, não vai chamar a atenção suficientemente. Mas se eu faço um enfrentamento perguntando se ele não tem vergonha, ele vai interromper, e isso evidentemente vai se transformar num acontecimento para que as pessoas saibam que ele está tentando votar um projeto de privatização da Petrobras com essas características. E eu não digo que foi só pelo meu movimento, tiveram vários outros, os trabalhadores se mobilizaram, mas acabou que ele não conseguiu votar o projeto que ele queria. Então, acho que foi uma tarefa cumprida. Então, eu não tenho o interesse de ficar o tempo inteiro me confrontando pessoalmente com Lira. Agora, não vou deixar de fazer as confrontações quando politicamente isso se apresentar como uma necessidade. Por exemplo, é um absurdo que ele tenha colocado em votação essa semana uma matéria que nem estava na pauta, que susta um decreto do governo federal que dava um gás, um oxigênio para as estatais de água e saneamento, porque o Lira quer ter uma privatização total e plena da água no Brasil. Eu vou fazer um enfrentamento e dizer
que aquilo que ele está fazendo é um absurdo, é uma vergonha. Mas a minha questão é política, não é pessoal, né? Agora, eu ouvindo você falar, a imagem que me vem à cabeça é um bando de salteador liderado por um salteador-mor que vem de roldão assabarcando as riquezas brasileiras para si, para proveito pessoal. Isso é o capitalismo, não é? E na privatização da Eletrobras, por exemplo, exemplificando, isso ficou muito evidente, né? Ninguém entrega. Quem quer ter o mínimo de soberania não entrega o controle do seu sistema elétrico para um outro país ou para uma corporação. Pergunta se a China entrega. Não, lá é 100% estatal. Mas pergunta também se os Estados Unidos entregam. Não. Lá 70% das barragens são controladas pelas Forças Armadas. Agora, eles querem a do Brasil? Evidentemente que querem, porque quem controla o sistema elétrico controla o preço da energia, controla o preço dos produtos, controla os mercados. E aí o que Lira, junto com seus aliados, fez, e com Bolsonaro? Votou um projeto com a circulação de uma figura conhecida no meio empresarial, garantindo uma ampliação do interesse das térmicas no projeto que foi votado. Todo mundo acompanhando, vendo isso. Quem é essa figura conhecida? Suarez, o S da OAS, que circulou lá pelos corredores de Brasília, e que teve contato com deputados na discussão dessa proposta para ampliar o interesse de térmicas na votação desse projeto. Isso tudo está documentado, inclusive, em vídeos, em denúncias que eu e o coletivo dos eletricitários fizeram. Foi mandado um conjunto de denúncias para o Tribunal de Contas da União. Agora, o próprio Lula, ainda no período da campanha eleitoral, disse se tratar de um crime de lesa pátria, aquilo que tinha sido realizado. E eu tive uma reunião com o ministro da AGU perguntando as medidas que estavam sendo adotadas para reverter a privatização. E ele deu um indicativo de que até o final de abril apresentaria ao presidente da República as medidas judiciais que poderiam ser adotadas visando atacar essa privatização fraudulenta da Eletrobras, que é responsável por 30% da produção e 50% da transmissão de energia no Brasil. Vi já uma notícia no dia de hoje. Foi apresentado que abril ainda já acabou. Não foi apresentado, e a gente já está no ritmo da cobrança, a partir do mês de maio agora, para que isso aconteça. Hoje eu vi uma notícia mandada por um companheiro do Coletivo Nacional dos Eletricitários, de que estaria pronto para ser apresentado ao presidente da República. Estamos esperando que aconteça no início de maio. Se não acontecer, nós vamos cobrar, porque não é possível que você tenha o controle do sistema elétrico brasileiro na mão de corporações privadas, como é o que a gente está vendo. E que agora tiveram esse problema de um prejuízo enorme das americanas, não é isso? As americanas estão ligadas a isso, por quê? Porque a empresa que fazia o acompanhamento contábil das americanas, uma consultoria, foi a mesma que fez a valoração do preço de venda da Eletrobras, que é dominada as duas por quem? Grupo Lema, que ganhou uma maior participação na Eletrobras com o fatiamento e o esquartejamento que eles fizeram. Então está tudo conectado ali, né? Não tem, nesse meio não tem gente que não tem experiência, né? São todos muito experientes. Agora, estão querendo fazer de algo que deveria ser um interesse público, um interesse privado rasteiro, mas de natureza bilionária, né? Glauber, como é que você analisaria esse curto período do mandato do Lula? Faça uma leitura muito clara do seu estilo verdadeiro, incisivo. Primeiro, Wilde, eu acho assim, a gente tem que defender o governo Lula contra todos os ataques dos fascistas, da extrema-direita, dos golpistas. Eu parto desse pressuposto. Nós não podemos colocar no menor patamar o que foi a eleição que derrotou o senhor Bolsonaro. Porque o segundo mandato de Bolsonaro era a ampliação dos ataques para cima de nós, inclusive fisicamente, né? Para qualquer militante da esquerda, porque ele se sentiria legitimado para exercer o seu papel autoritário de fechamento do regime. Dito isso, algumas medidas iniciais importantes do ponto de vista simbólico, e o simbolismo age na prática também dos fatos, como, por exemplo,
A criação do Ministério dos Povos Originários é uma medida, sem dúvida nenhuma, importante. Ter a Sônia Guajajara, por mais que a gente faça uma discussão dentro do pessoal de independência política que não deve ser de ocupação de cargos para fazer esse enfrentamento à extrema-direita e para poder fazer as cobranças que são necessárias, mas é inegável que Sônia Guajajara é uma figura política da luta dos povos indígenas durante toda a sua vida de militância. Como Silvia Almeida, no Ministério dos Direitos Humanos, é uma figura extraordinária, né? Ou seja, que conseguiu popularizar o conceito de racismo estrutural, que é a representação disso, mecanismos de enfrentamento a essa história. A Aniele, da mesma forma, no Ministério da Igualdade Racial, né, é uma substituição a uma das pernas que sustentavam o governo de Jair Bolsonaro, que eram os fundamentalismos diversos. Cito esses 3 exemplos porque provavelmente foram os mais simbólicos no diálogo com a militância que esperava uma mudança em relação ao governo Bolsonaro. Na segunda perna que na nossa avaliação sustentava Bolsonaro, e eu vou fazer essa comparação entre os 2 governos, porque na dos fundamentalismos diversos não tem comparação, ou melhor, tem uma comparação que é num patamar irreversivelmente melhor do que está colocado agora. A segunda perna, que é a da ampliação do Estado penal, policial, punitivo, Bolsonaro estabeleceu uma relação com oficiais generais, milícias, clubes de tiro, mais CAC do que membros das Forças Armadas, inicialmente na orquestração com a própria Operação Lava Jato, depois eles brigaram entre eles, mas foi quem gerou a possibilidade, inclusive, dele chegar à presidência da República também. Há uma modificação, ou seja, a relação que o governo estabelece com esses grupos não é uma relação orgânica como tinha o governo de Jair Bolsonaro. Pode, em determinados momentos, tentar conciliar com alguns deles, como, por exemplo, no caso do Múcio, nas Forças Armadas. Mas é uma tentativa de conciliação, não uma relação orgânica onde o Flávio Dino, por exemplo, no Ministério da Justiça, tem o tipo de relação que o Bolsonaro tinha. Não, ou seja, tem mudança. Ali tem uma modificação no que era a representação até então do governo de Jair Bolsonaro, e essa mudança não é para pior, né? É uma mudança, na nossa avaliação, para melhor. O problema, e aí vem a análise crítica, no que diz respeito à condução de natureza econômica, né? Paulo Guedes sustentou o governo de Bolsonaro e tornou Bolsonaro palatável para determinados setores a partir do que foi a sua nomeação para a economia. E estabeleceu um pacote de uma agenda ultraliberal. Um pacote de austeridade combinado com rodadas de privatizações e desmonte completo do Estado brasileiro nas suas garantias sociais. Existe uma enorme expectativa de que o governo Lula possa ser um freio a essa política e uma modificação consistente a ela. As primeiras medidas adotadas, algumas delas foram importantes, como, por exemplo, a aprovação da PEC de transição, que garantiu a ampliação e o pagamento do Bolsa Família. Ao mesmo tempo, agora, o encaminhamento ao Congresso Nacional da política de valorização do salário mínimo, que leva em conta 2 anos do PIB, mais a inflação do período, criando uma regra para que o salário do trabalhador, de fato, tenha uma ampliação expressiva. Só que isso vem acompanhado de um anúncio de um arcabouço fiscal que não é uma modificação, é um novo pacote de austeridade. Porque o que deveria acontecer era a revogação plena da Emenda Constitucional 95, que limitou os investimentos do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, teto de gastos. E aí, esse novo arcabouço fiscal que foi lançado, ele traz elementos que pioram, inclusive, o cenário. Quando, por exemplo, inclui os bancos públicos na limitação dos gastos a serem efetivados. Que, além disso, estabelece uma banda de 0,6% a 2,5% do gasto que pode ser realizado de um ano para o outro. Isso é muito inferior à representação dos governos Lula e Dilma 1 e 2.
que naquele período teve ali gastos em torno de 5%, chegou a 8%, mas sempre acima de 2,5%. E se levarmos em conta todo o trabalho de desestruturação do Brasil e de abandono, o prejuízo é muito maior. Muito maior, porque o que precisa ser recomposto é de dimensões também exponencialmente maiores. Então você limitar os gastos públicos se estabelecendo uma autossabotagem, quando você já tem no Banco Central o indicado de Bolsonaro mantendo os juros na altura, é você ficar completamente dependente de um investimento privado que, num cenário onde você não tenha o investimento público sendo tração, inviabiliza as garantias sociais e as expectativas de superação do cenário de terra arrasada deixado por Bolsonaro. E aí, nesse sentido, a nossa posição ao que tem sido esses anúncios, como, por exemplo, do arcabouço fiscal, no caso do Ministério da Economia, é de natureza completamente crítica. Né? O arcabouço é uma corda no pescoço do Lula, né? E o argumento que utilizam normalmente é o seguinte: mas não teria condições de aprovar outra coisa. Porque com essa correlação de forças no Congresso Nacional, mas como é que se muda a correlação de forças no Congresso? Se você traz para esse jogo a disposição e a organização do povo. Se o povo não souber realmente o que está tramitando, o que está sendo votado lá, o Centrão aprova o que ele quer ou deixa de aprovar o que ele quer. E o que é que está se fazendo para levar isso ao povo? Eu acho que aí vem um grave problema que precisa ser enfrentado. A representação do conselhão ou de estruturas dentro do espaço do palácio não são suficientes para um processo de organização que seja robusto para enfrentar o que é a representação da extrema-direita. E a esquerda tem que se mobilizar suficientemente para fazer esse enfrentamento, a começar pela presidência de Arthur Lira. Já começaram as movimentações da Avenida Atlântica nos fins de semana contra o governo Lula. Sim. Isso vai ser um crescendo, porque essas pessoas estão aí. Se o governo não começa a apresentar resultados significativos e rápidos, esse bolo de oposição vai crescer ao Lula. Aí a gente tem um problema grave, que eu acho que é o grande nó a ser enfrentado. Né? Eu tenho uma avaliação que diverge, inclusive, de alguns companheiros de partido, que a Frente Amplíssima ela não foi fundamental no primeiro turno. Mas ela foi fundamental para ganhar as eleições no segundo turno, porque no segundo turno, apertado como foi, todo o apoio que veio é lucro. Teve um papel importante, porque a diferença foi muito pequena. Mas seja da organização da Frente Amplíssima, seja da organização de esquerda. Só que a Frente Amplíssima se apresenta como fiadora da vitória. Ela não é. E cobra aquilo que, teoricamente, ela diz ter dado, que é a manutenção da política econômica tocada por Bolsonaro, que não altera estruturalmente os ganhos das elites brasileiras, principalmente daquelas que trabalham e se articulam com posições de corporações internacionais ou de outros países, como foi, por exemplo, a articulação da própria Lava Jato. Só que a manutenção dessa política econômica tocada por Bolsonaro, ela não garante os direitos da maioria de brasileiros e brasileiras da classe trabalhadora, dos mais de 100 milhões que viveram algum tipo de insegurança alimentar durante o governo do genocida, do governo anterior. Esse é o nó. Porque se você não rompe com isso e não tem uma política econômica que seja garantidora de direitos dessas maiorias, você tem a possibilidade do fascismo continuar com a cabeça do lado de fora. Quando a derrota eleitoral de Bolsonaro não é o suficiente, agora tem que ter um enquadramento deles. E esse enquadramento não passa só por uma responsabilização, como muitas pessoas imaginam, de natureza penal. Passa por um processo de organização do nosso lado, da esquerda, de uma vanguarda mais ampliada que precisa estar mobilizada, mas passa também pela garantia dos direitos da maioria do povo, que tem que sentir
que no pós-Bolsonaro, no governo atual de Lula, teve ganhos materiais que não teve durante o governo de Bolsonaro. E aí tem que gerar fricção e enfrentar a parte da frente amplíssima composta pela direita tradicional, que vai tensionar pela manutenção da política econômica que foi tocada por Guedes. E que deixou as pessoas morando na rua. Exatamente, passando fome. Fazendo fila para osso, né? A fila do osso. Agora, Glauber, você intrigou, a verdade a palavra é intrigou. Quando você lançou o seu nome para ser candidato à presidência da República. Muitos da esquerda ficaram até indignados, achando que você estava criando entraves ao Lula. O que você tem a dizer disso? O pessoal fez uma votação congressual, onde votaram 50 mil pessoas. E ficou lá 54 a 46, se eu não me engano. 54 definiram pelo apoio à candidatura de Lula já no primeiro turno, e 46 defenderam a candidatura própria, indicando meu nome para essa tarefa. Nós acompanhamos então aquela que foi a decisão de maioria, que foi o apoio à candidatura de Lula já no primeiro turno. Mas o debate que foi realizado em relação ao tema, na nossa avaliação, foi muito importante, porque inclusive o acúmulo de pontos programáticos que foram levados para a militância e que inclusive fazem parte desse escopo, né, das tarefas que eu trouxe aqui e que estão sendo executadas pelo mandato, nasceram também dali. Isso é um ponto vencido porque já foi, né? Já passou, a eleição já aconteceu e Lula foi vitorioso. E o PSOL não teve candidatura. Agora, se você me perguntar, a candidatura do PSOL mais ajudaria ou mais atrapalharia na derrota de Bolsonaro? Eu não tenho nenhuma dúvida. A candidatura do PSOL ajudaria na derrota de Bolsonaro. Por quê? Em primeiro lugar, porque manteria levantadas bandeiras que não foram tocadas por nenhuma das outras campanhas e que dariam força, principalmente na articulação com as juventudes, de uma mobilização permanente que é tão necessária agora na continuidade desse enfrentamento à extrema-direita. E segundo, porque nos próprios debates presidenciais, o que aconteceu em vários momentos é que todos eles se juntaram para bater no Lula, né? Ou seja, para porrar o Lula, para tentar enquadrar o Lula. Uma candidatura do PSOL, ela priorizaria os ataques e os enfrentamentos à extrema-direita e à direita liberal que se fantasia de centro. E isso daria uma oxigenação aos debates que seria positivo, inclusive para o programa a ser construído posteriormente. Mas algumas pessoas falavam o seguinte, mas e num cenário, está chegando o final do primeiro turno, e se vê que o percentual do PSOL pode fazer diferença para ganhar a eleição no primeiro turno de Bolsonaro? Aí sim, aí a gente faria um recuo tático, depois de já ter participado dos debates. E isso foi dialogado com as forças políticas internas do PSOL, e aí, que apoiaram a candidatura. Apoiaria o Lula? Sim, porque assim, vamos dizer que o Lula, a eleição dele tivesse para ser definida por poucos pontos percentuais e que esses pontos percentuais do PSOL fizessem a diferença para derrotar o Bolsonaro. A gente já teria participado dos debates e já teria uma vitória política. Porque os pontos percentuais do PSOL fariam a diferença para uma vitória. Vocês vejam o que acumularam duas candidaturas pendendo, uma tensionando para o outro lado. Simone Tebet, por exemplo, ela tensiona para a agenda da direita tradicional, da direita liberal. E se utilizou da candidatura para ter força para fazer isso. E já o Janones, que acabou nem sendo candidato, mas manteve a candidatura dele quente durante uma boa parte do tempo e teve um papel que foi reconhecido por todos como de importância na campanha eleitoral. Por mais que você possa fazer uma reflexão crítica sobre algumas movimentações que ele realiza. O pessoal acabou ficando apartado desse debate no primeiro turno. Eu acho que se tivesse uma candidatura colocando o dedo na ferida, indo para o enquadramento do Bolsonaro, do que é a representação da direita liberal, e mantendo as nossas bandeiras de esquerda levantadas, isso teria ajudado e não o contrário. Mas
voto vencido, militância em sua maioria tomou a decisão, respeita-se a decisão, vamos em frente para as novas etapas, tomada a decisão de apoio à candidatura de Lula no primeiro turno, sem candidatura e sem participação do pessoal nos debates, cumpri aquela que foi a decisão de maioria e fiz o que tinha que ser feito, derrotamos Bolsonaro, etapa importante. Glauber, você já falou, então, dos seus projetos como parlamentar, né? Sim. O que você propõe e pretende. Agora, em relação, digamos, a um cargo ou da prefeitura, ou do governo do estado do Rio de Janeiro, como você se posiciona? Você é um futuro candidato? Ainda está muito cedo, né, Hilde? Porque tá, assim, eu não vou ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Mas a governador? Isso vai ter que ser debatido entre as forças de esquerda. Assim, tem um espaço que está aberto para as forças de esquerda do Rio de Janeiro. Por quê? Com o apoio de Eduardo Paes à candidatura de Lula, Eduardo Paes é candidato à reeleição, e a maior parte dos partidos vai apoiar a reeleição do Eduardo Paes, e no PSOL não. O PSOL deve ter uma candidatura própria à prefeitura municipal. 2 nomes que já se colocaram nessa disputa interna foi o nome da Renata e do Tarcísio. E aí vai ter um processo convencional para tomar decisão e outras candidaturas que venham a surgir para poderem ser avaliadas. Vamos trabalhar com uma hipótese, né, que ainda é muito prematura, mas para não fugir da sua boa provocação. Tá. Vamos trabalhar com a hipótese de que Eduardo Paes seja reeleito. É natural que seja candidato a governador depois, até porque não vai ter mais um mandato. E se confronta com uma candidatura apoiada pela família Bolsonaro, por Cláudio Castro e companhia. Os mesmos partidos que apoiaram e fizeram parte do governo de Paes na prefeitura tendem a apoiar uma eventual eleição dele para o governo estadual. E aí fica-se aberto um espaço. Eu acho que tem que ser ocupado, independentemente de quem seja, por um nome que de fato leve as bandeiras da esquerda. A última candidatura popular, de esquerda, com força na periferia, com força na Zona Oeste, com força na Baixada Fluminense, apresentando um programa que era de enfrentamento às elites no estado do Rio de Janeiro, que foi vitoriosa. Eu não estou falando de candidaturas nacionais com projeção aqui, estou falando de candidaturas no Rio. O último governador com essas características foi Brizola. Depois de Brizola foi só ladeira abaixo, né? Você teve Moreira Franco, aí você teve Garotinha, aí você teve Rosinha, a Benéfica com um intervalo de tempo muito curtinho, né? Porque foi só aquela saída do Garotinho para ser candidata a presidente que ela ficou, então não dá para dizer que fez um governo durante um período de nem de 2 anos, foi um espaço de tempo muito curtinho. Aí você teve Marcelo Alencar, Sérgio Cabral, Witzel e agora esse Cláudio Castro. Pezão. E isso, ou seja, a ausência da disputa com forças de esquerda, com um programa de esquerda, está trazendo um fenômeno muito perigoso para o Rio. Que é essa dominação enraizada de forças de direita. Porque até o ano de 2014, naquela eleição dura entre Dilma e Aécio, as forças populares ganharam no Rio. A Dilma ganhou do Aécio aqui. A partir de 2018, Bolsonaro ganha a eleição no Rio. E em 2022 ganhou de novo. Nós não podemos abrir mão de disputar um projeto para a esquerda no Rio de Janeiro e que esse projeto tenha uma repercussão de natureza nacional para o enfrentamento ao que é essa representação de extrema-direita. Posso vir a ser pré-candidato a governador se essas condições e essa hipótese que eu te apresentei aqui vierem a permanecer? Posso ser pré-candidato. Evidentemente, num partido como o PSOL passa por uma definição congressual, os militantes é que votam e que decidem. Né? Não, eu sei. Mas nós temos no Rio de Janeiro um problema crônico de violência, de crime, e, sobretudo, de uma ocupação da milícia. Né? Sim. Ocupação hoje não apenas nas comunidades pobres,
você vê que os bairros da Zona Sul estão todos ocupados pela milícia. E foi um efeito, foi um fenômeno muito rápido. Sim. De tomada de um estado tão importante. E isso você vê nos outros municípios também. Você teria uma fórmula ou uma estratégia para o Rio de Janeiro sair deste problema? Montada e acabada, ainda não. E se a gente for fazer uma avaliação das últimas candidaturas ao governo estadual, quando confrontadas sobre os planos para fazerem esse enfrentamento, mesmo candidaturas que tiveram, né, uma ação consagrada no enfrentamento às milícias, como foi, por exemplo, o caso do Freixo, quando deputado estadual na Assembleia Legislativa, não conseguiu explicitar e dar um caráter popular a essa apresentação, onde as pessoas compreendessem o que faria de maneira pormenorizada na realização do planejamento a esse enfrentamento. Digo isso por quê? Para demonstrar que o assunto é complexíssimo, né? Ou seja, que não é fácil, que não é num estalar de dedos que você consegue fazer o enfrentamento. Os jargões a gente já conhece, né? Do que vai ser dito. Tem que se utilizar de inteligência, tem que ampliar a capacidade de articulação com, não gosto do termo, mas que foi muito utilizado na última campanha, com os bons policiais em detrimento dos maus policiais, como se a questão não fosse de natureza estrutural, fosse uma questão de natureza da moral individual, né? Não. O tema é estrutural, é gravíssimo. Um tema estrutural e grave como esse, ele não se faz só com medidas pontuais e paliativas. Você tem que reformular por completo o grau de aplicação dos investimentos e de formação de lideranças nas mais variadas comunidades. Tem que colocar a decisão sobre a destinação do dinheiro fora da orientação e do arco da milícia. Como é que você faz isso? Envolvendo mais amplamente o povo nas definições. Agora, isso exige um enfrentamento também ao que é a representação da milícia com inteligência, com um trabalho de enquadramento e de responsabilização pelas suas ações? Evidentemente sim. Mas se caminhar só com isso, é aquela velha história, né? Você tira um bocado e daqui a pouco você tem um outro bocado estruturalmente para ocupar os mesmos lugares. Então, o que eu posso te dizer nesse momento, Wilde, é que um governo de esquerda para o estado do Rio de Janeiro, ele tem que assumir a responsabilidade de ter um novo protagonismo que não existe nos dias de hoje, a ser fomentado e articulado também junto com o governo estadual, com a priorização dos recursos orçamentários para conseguir fazer isso. Exemplo prático, para não ficar na abstração. Hoje, na Baixada Fluminense, você tem um fenômeno recente, que não existia até poucos anos atrás, que é de ampliação do domínio da milícia sobre determinadas regiões. Eu fui no município da Baixada um dia desses e falei, gente, tudo bem, vocês quiseram fazer aqui nesse espaço, o nosso papo, mas eu gosto mais de fazer as minhas atividades, no mandato na praça. Glauber, a gente está com medo da praça. Por que está com medo da praça? Por causa da milícia. Né? Agora tem milícia na praça que vai lá, nos monitora e tal. Esse é um fenômeno, do ponto de vista histórico, recente. Se você, além do enfrentamento e do enquadramento a essa turma, você não gera um novo protagonismo, onde o orçamento dos municípios da Baixada Fluminense sejam decididos pelos moradores da Baixada, criando outras estruturas que sejam focos de poder, aquele que já está lá vai ficar sublime, vai ficar sozinho para tocar a sua orientação de dominação. Então, eu considero que você tem que conseguir casar as duas coisas. Como é que é a sua relação com o povo popular? Então, essa é uma preocupação permanente do mandato, né? Eles entendem o que você fala? Entende, porque se não entende, diz, não entendi e... Você explica. E quando eu não entendo também alguma coisa que alguma outra pessoa diz, a gente dialoga, conversa sobre aquilo até a gente procurar se entender. Eu acho que você tem que diminuir a distância para que essa confrontação seja fácil de ser feita.
Então, assim, aí a gente parte de um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Existe uma crise monumental do sistema de representação do Brasil. As pessoas não se veem representadas. E aí você pode responder isso com duas possibilidades. Eu vou chegar ao seu questionamento. Você responde à crise com menos política, e aí você vai defender, como defendeu Bolsonaro, soluções, entre aspas, autoritárias que diminuam o espaço da representação política e da atuação do povo, que normalmente são as soluções tocadas pela direita, pela extrema-direita. Ou você diz, não, esse diagnóstico é verdadeiro, mas você resolve as mazelas da política com mais política, com mais participação, com mais envolvimento das pessoas no acompanhamento da política e na discussão daquilo que vai ser feito. E o mandato se dedicou a isso, aos instrumentos de participação direta do povo. Então, para não ir longe, vou falar das agendas dos próximos dias, sem saber que você ia me perguntar isso. Amanhã, eu estou no interior do estado do Rio de Janeiro, no município onde 80% das pessoas moram na zona rural, fazendo um encontro de emenda participativa, onde as pessoas vão participar de uma plenária, vão fazer suas reivindicações, vão articular, vão discutir, vão concordar, vão discordar e no final vão votar, onde querem ver aquele recurso ser aplicado e vão formar um comitê de acompanhamento de aplicação daquele recurso. E se a prefeitura não mandar o projeto, eles vão lá se mobilizar para cobrar da prefeitura. Todo mundo que vai terminar a reunião de emenda participativa vai entender o que aconteceu ali e vai ter a capacidade de fazer uma intervenção na definição do seu próprio destino. Mas isso para nós não é o suficiente. Aí o que nós passamos a fazer? Audiência pública na rua, com rotina. Toda segunda-feira, meio-dia, Largo da Carioca. Microfone aberto. Não sei quem é de direita, é de esquerda, não sei. Pega aqui o microfone, faz o seu questionamento. Pergunta para mim o que você quiser perguntar. É subir no banquinho, né? Subir, hoje a gente nem usa banquinho mais. Só pega o microfone, quem chega lá vai e faz o seu questionamento, né? Uma prática, né, de articulação política no espaço público que desde o início do mandato a gente não deixou de fazer nem um mês. Nem no período de pandemia a gente deixou. A gente, na verdade, converteu para o meio virtual para atender aquelas que eram as orientações sanitárias. Mas a gente não deixou de dar cumprimento a esse espaço de participação permanente. Isso acho que é uma necessidade política que se impõe. Agora, o que nós estamos fazendo? Eu te falei aqui das áreas de prioridade do mandato, que hoje são 10. Nós estamos fazendo um seminário para cada uma dessas áreas, mas não é um seminário onde você só vai discutir abstratamente aquele assunto. Você vai tirar desse seminário 20 tarefas para mim e para as demais pessoas que compõem o mandato que têm que ser tocadas em relação com o movimento. Então fizemos no dia 10 de dezembro o seminário de garantias de direitos de pessoas com deficiência. Aí, entre as um pouco mais de 20 tarefas, eles disseram, nós queremos que uma das tarefas você pleiteie ser membro titular da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da Câmara. Combinado. Cheguei lá, fiz exatamente isso. Nós temos como uma das demandas aqui que faça uma emenda participativa específica para garantir direitos de pessoas com deficiência. Tarefa cumprida, vamos estar fazendo agora no mês de junho. Então, assim... Agora me fala de uma conquista objetiva, tipo rampa não sei aonde, elevador não sei o quê. Eu posso ficar o dia inteiro aqui falando contigo sobre isso e vou já, se você quiser, a gente vai andando no estado. Vamos andando no estado, vamos lá. Então, assim, se a gente sobe aqui em Petrópolis. Em Petrópolis, a gente fez emenda participativa na praça e depois fez no Cefet. Os elevadores, a acessibilidade feita na unidade do Cefet de Petrópolis foi uma ação do mandato. Uhum. Fizemos um novo encontro de emenda participativa agora, porque depois da tragédia a biblioteca foi destruída e a próxima emenda participativa é para a reconstrução da biblioteca de Petrópolis. Uhum. Aí se você anda mais um pouquinho e você vai ali para o sul do estado, eu já tinha citado Pinheiral, aí eu vou citar Volta Redonda. Parte significativa dos projetos que estão sendo feitos na Universidade Federal Fluminense, no sul do estado do Rio, em Volta Redonda, de equipamento de laboratórios, inclusive de equipamento de um núcleo de atenção jurídica de apoio à Defensoria Pública,
Fui lá, participei da inauguração, foi uma emenda tocada e apresentada pelo mandato. E agora, a população sabe que é você. Sabe porque, sabe porque a gente faz os encontros de emendas participativas, as pessoas indicam, votam aonde aquele recurso vai ser aplicado. E quem quiser saber, nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, se tem alguma ação, no nosso site, que é o www.glauberbraga.com.br, tem município por município. O que teve desse encontro de emendas participativas? Agora, o que eu acho mais importante é que não é uma ação que se apresenta o Glauber com uma ação paternalista, como se fosse ele o responsável por aquela obra que está sendo ali realizada. O mandato faz uma articulação onde a responsabilidade é do comitê popular que se organizou para defender aquele projeto e que depois faz esse acompanhamento. É uma ciência. Acaba nem sendo uma novidade, se você pegar lá na origem do próprio Partido dos Trabalhadores, eles se destacaram nas administrações municipais pelo chamado orçamento participativo. E a organização, seminários. Isso se via muito em administrações municipais. No mandato parlamentar, não. A gente instituiu as chamadas emendas participativas. E por que não, Wilde? Assim, eu sei que é muito mais difícil. Nós estamos falando do microcosmo de um mandato. Mas hoje um mandato parlamentar, infelizmente, eu digo isso, ele tem, às vezes, mais orçamento, que indica 30 milhões de emenda, mais orçamento do que ministério do governo federal. Essa é uma tristíssima realidade que tem que ser enfrentada e que tem a ver, inclusive, com a forma com que o senhor Lira atuou para tirar poder do executivo e ele se manter ali o senhor do poder na articulação com outros deputados. Mas, assim, se dá para fazer no mandato parlamentar, é impossível a democratização da discussão do orçamento público num estado e num país? Não, não é. É mais difícil. Mas tem um caráter de natureza duradoura. Porque quem participou de um processo como esse, o tempo inteiro sabe que ele tem a capacidade de intervir no futuro da sua comunidade. E acontecem coisas interessantíssimas nesse encontro. Que é o seguinte, gente que se mobiliza e vai, e que perde o primeiro. Três Rios é um exemplo desse. Foi no primeiro, perdeu. A demanda deles não foi vitoriosa. Passaram a se organizar e já ganharam umas 2 ou 3 emendas participativas. Uma delas, um trabalho fundamental de garantia de direitos de pessoas em situação de rua. Foram lá, defenderam. Você vai lá, Porciúncula, perdeu a primeira, lá no noroeste do estado do Rio. Aí continuou se mobilizando. Agora, o CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial de Porciúncula, os investimentos que vão ser realizados foi em encontro de emenda participativa, definida e mobilizada pela comunidade local de Porciúncula. Isso é bonito, isso é bacana. Isso não é uma ação paternalista, é uma ação que quer fazer um envolvimento comunitário amplo que não seja só do voto de natureza eleitoral de 4 em 4 anos, um trabalho permanente de mobilização da comunidade. Como é que você se relaciona com a sua mulher? Porque você ser casado com uma deputada federal, que de certa forma existe uma disputa de espaços, apesar de ser num outro estado, né? São Paulo. Em São Paulo. Deve haver uma disputa de projeção, de imagem. Como é que é essa relação? Vocês atuam em dobradinha ou vocês atuam cada um com a sua própria direção? As duas coisas. A gente atua muito articuladamente, tocamos muitas ações conjuntas, apresentamos projeto conjunto. Por exemplo, o projeto que a gente apresentou da licença parental foi em conjunto. Hoje, quando uma mulher engravida, tem um filho, todas as responsabilidades ficam nas costas das mulheres. E aí você tem um período de licença maternidade. Eu, como pai, tive 5 dias de licença paternidade, correndo o final de semana. A gente apresentou um projeto, os dois, estabelecendo uma licença parental de 180 dias, para o casal. Seja um casal homoafetivo, seja um casal entre um homem e uma mulher, seja um casal que adotou uma criança, seja mãe com mãe, pai com pai, ou pai com mãe, ou seja, tem que ter o direito dos 180 dias. A gente apresentou o projeto que está tramitando. Já foi aprovado em uma comissão e ele continua
tramitando na Câmara, né, essa proposta. Nós apresentamos em conjunto. Nós já fizemos e fazemos semanalmente a avaliação das atividades que a gente está tocando, e fazemos isso também conjuntamente, né? Mas temos diferenças políticas que em determinados momentos se expressam com posições que não são idênticas. A Sâmia, por exemplo, é de uma organização no PSOL, que é uma corrente política chamada MEIS. Eu não sou da mesma organização política dela. Eu já construo um outro campo político chamado Campo Socialista, que se articula no estado do Rio de Janeiro com 8 correntes e coletivos. Então, em determinados momentos, você vai ter uma posição da corrente política dela que seja de divergência com a posição política dos coletivos com quem eu me relaciono, né? Do ponto de vista político, evidentemente muito mais convergência do que divergência. Mas em determinados momentos tem posições políticas das organizações que são diferentes e que ultrapassam, inclusive, a relação do casal. Agora você está me dando essa entrevista, a Sâmia está em outra sala no computador, a sua sogra está no quarto com a criança. É sempre assim? A nossa rotina é a seguinte, Hilde. A gente dividiu o mês em 4 caixinhas, né? Quais são as 4 caixinhas? Um final de semana das agendas concentradas no Rio de Janeiro. Quando eu falo final de semana, é final de semana estendido, né? Uhum. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, no Rio, voltando para Brasília na terça. Então, esse é o final de semana do Rio, que é sempre o primeiro final de semana. Uhum. Um outro, que é a responsabilidade do cuidado com o Hugo, é minha, que são as atividades de Sâmia em São Paulo, que é o estado que ela Aí você fica representa. com ele em Brasília. Eu fico com ele, posso ficar com ele em Brasília, posso ficar com ele em São Paulo. Né? E os outros 2 finais de semana, nesse período inicial que ele está começando a frequentar a escola, a gente está priorizando ficar com ele em Brasília, porque a escola dele é em Brasília, e a gente então prioriza as atividades de natureza virtual. No domingo, a gente divide a semana. Quem é que vai ficar nos cuidados preferenciais com ele na segunda, na terça, na quarta? Porque eu acordo às 7, coloco ele no colo, carro, escolinha. E nos dias em que a sessão se estende até mais tarde, tem que ficar combinado. Quem é que vai ficar com a responsabilidade de estar com o Hugo enquanto a sessão está acontecendo, está rolando, não terminou. Então a gente divide no mês e divide na semana também as responsabilidades nos cuidados com o pequenininho. Mas já teve dias que não houve uma divisão. A Sâmia teve que levar o bebê para a Câmara. Olha, isso assim, é algo estrutural e que a gente tem que enfrentar. A responsabilidade e as pressões que estão nas costas das mães, das mulheres, é infinitamente maior do que aquelas que estejam nas costas de um pai, por mais que ele seja responsável pelos cuidados com a criança e exerça o seu papel de pai adequadamente. Para começar, porque nos meses ou nos anos iniciais da criança tem a amamentação que o pai não faz. Então, não dá para ele ter a compreensão plena do que é esse esforço da amamentação. O Hugo está com 1 ano e 10 meses e ele ainda mama. O que nós passamos a fazer? Durante 1 ano e 10 meses, também não dormiu uma noite inteira, porque ele acorda à noite para mamar. Mas já existem alternativas com 1 ano e 10 meses que ele não precisa mamar de madrugada. Nós passamos a fazer alguns testes. Agora eu estou dormindo com ele num quarto, ela está dormindo em outro. Uhum. E eu procuro gerenciar na hora que ele acorda. Dá mamadeira. Eu dou uma água para ele, se ele tiver com fome, dou alguma comida para ela poder dormir e a gente vai para a escolinha de manhã, durante o dia. Agora, isso foi feito recentemente, né? Durante todo esse outro período, quem é que ficou com a maior parte da responsabilidade e de todas as dificuldades, né? Porque assim, eu não imaginei que fosse tão maravilhoso
a situação da paternidade, né? A condição de pai. É a melhor coisa da vida que eu vivenciei. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ter uma avaliação que seja fantástica ou com ilusões, porque dá muito trabalho, né? É muito difícil. E se você não tiver política que estruture as condições para que essa responsabilidade seja assumida de maneira efetiva pelos homens, essa responsabilidade já é estruturalmente uma sobrecarga para as mães, para as mulheres. O projeto de licença parental, ele trata de vários pontos, né? Entre os pontos que você trata no projeto, né, estão ali um conjunto de garantias na divisão das responsabilidades. Uhum. Então, acho que é uma das etapas. Depois virão as próximas. Tem muitas outras que precisam ser adotadas, inclusive o mínimo. Quando você tem uma criança, você vê que você está andando na rua, aí eu estou falando de uma situação cotidiana. Vai andar com uma criança na rua para ver se tem trocador adaptado nos locais para você trocar um bebê. Não tem. Agora vá para a situação trágica e difícil de uma família trabalhadora que não tem uma creche para que os seus filhos permaneçam e para que possam ter ali as atividades cognitivas que são fundamentais na primeira infância. Esse é um drama que uma parte significativa das famílias brasileiras vive. Minha mãe conta sempre uma história. Minha mãe foi médica de uma fábrica. Você também fez algum projeto para a criação de mais creches, multiplicação de creches? Não, o que a gente fez porque na verdade, e aí essa história tem até a ver com o que eu vou te contar. Não existia um financiamento federal para creches nos municípios brasileiros. Esse financiamento nasceu depois. Hoje, parte dos recursos vem da União e financiam as creches nos municípios. Então, não tem um projeto específico, porque essa política, de fato, já foi criada pelo governo federal, com parte dos recursos sendo financiados para o município. Evidentemente, quando a gente discute a revogação da Emenda Constitucional 95, os recursos para a educação pública como um todo, como a ampliação do Fundeb, quando eu trabalhei pela colocação em votação do Plano Nacional de Educação, que envolve também os recursos e ampliação de vagas para as crianças em creches, indiretamente a gente está fazendo isso, mas não como uma proposta específica e exclusivamente para a creche. Mas, como um todo, como atuação política, sim. E aí, eu sempre lembro dessa história de minha mãe, né? Minha mãe era médica de uma grande fábrica de Friburgo, médica do trabalho, chamada Fábrica Ipu. E uma mulher aparecia sempre para reclamar de dores. E minha mãe pedia todos os exames, examinava, fazia avaliação clínica e não encontrava absolutamente nada. E um dia essa mulher desaba no consultório e diz: eu não estou aguentando. Para eu vir trabalhar, eu deixo uma criança de 8 cuidando de uma outra criança de 3 em casa. Isso é uma realidade brutal, né? Que parte significativa das famílias da classe trabalhadora vivem. Então ela tinha que ter uma licença médica para não trabalhar, para poder cuidar do filho? Na verdade, ela estava somatizando a preocupação do que ela tinha deixado em casa. Ela estava ali, mas a cabeça dela não estava ali, evidentemente. E aí, quando minha mãe chega à prefeitura, ela pega, por exemplo, uma administração que tinha 2 creches municipais, e mesmo sem financiamento federal, ela termina o governo dela deixando 40 creches. Isso é uma sensibilidade que vem a partir das vivências, né? É aquela coisa, né? A sensibilidade de quem já passou fome é diferente da sensibilidade de quem não passou. Você pode fazer movimentos para se colocar naquela situação, mas a tua vivência, né, ela é fundamental na definição também da tua política. É verdade. Vamos voltar ao Lula? Vamos. Como é que você vê o Lula como líder? Porque uma hora ele fala bravo, a outra hora ele parece muito cordial e paciente. Como é que você definiria o Lula na liderança do país? Eu acho que o Lula ele não esconde
a sua proposta de liderança. Ele é sempre muito franco e sincero, inclusive em relação aos limites da sua proposta de liderança. O Lula, em momento nenhum, propôs ser um líder revolucionário, de um projeto socialista para o Brasil, ou de enfrentamento às relações estruturais do capital. Se você perguntar para ele, ele é franco. Até em determinado momento, lá atrás... Talvez por isso o prestígio internacional dele. Também. Porque ele, de certa forma, mantém um equilíbrio e não radicaliza. Né? Lá atrás, até, é verdade, quando surgiu, né, o fenômeno, o símbolo Lula, em uma das entrevistas que ele deu para o Roda Viva, ele chegou a dizer que acreditava no socialismo, porque não acreditava que tão poucos tivessem tanto e tantos não tivessem absolutamente nada, né? Mas se você faz a partir da chegada do Lula à presidência da República, você não tem um projeto estrutural que seja superador de uma realidade capitalista no Brasil. Ele não mente sobre isso, ele é franco, ele é sincero na apresentação, inclusive, dos seus limites de mobilização. Diferente de outras lideranças latino-americanas que esgarçaram, radicalizaram esse ambiente, procurando uma mobilização a quente. E você se identifica mais com que tipo de liderança? Do ponto de vista militante, ou seja, como militante me identifico, porque eu acho que assim, cada liderança é fruto da sua realidade. Mas eu, evidentemente, me identifico mais com as lideranças que fazem a disputa quente. O nome do meu filho é Hugo. Então, evidentemente, eu me identifico com as lideranças que fazem a disputa quente, porque eu acho que isso se impõe como uma necessidade política, né? Num cenário em que os campos que têm os seus interesses contrariados, eles não aceitam. E se você não tem um processo de mobilização acompanhada e organizada pelo povo, aquilo que, num primeiro momento, se apresenta como conquista, rapidamente pode ser subtraído e se diluir na etapa seguinte, num intervalo de tempo muito curto. Então, na América Latina, prioritariamente, que foi aí objeto de expoliações históricas, o processo de mobilização popular para a resistência, numa linha que seja de natureza anti-imperialista, se impõe, como, na minha avaliação, como uma necessidade política. Então, para não fugir da tua pergunta do Lula, né? Assim, acho que o Lula é o maior líder político do Brasil, não tem nenhuma dúvida sobre isso. O Lula era a única liderança política capaz de derrotar Bolsonaro nessas eleições que a gente enfrentou. O Lula foi preso injustamente para interferir diretamente no processo eleitoral, numa tentativa de não mais um processo de conciliação de classe ou de interesses, porque a direita queria um processo de não conciliação pela direita. E o Lula é um político conciliador. E não esconde isso de absolutamente ninguém. Isso se expressa nas suas posições políticas como articulador, mas se expressa também nas posições políticas do seu governo. Ele sempre fala isso, que ele conversa. Como é que você vai conseguir isso, aquilo? Vamos conversar. Ele é um conciliador. Eu acho que o problema não é conversar, né? Ou seja, acho que conversar, você pode até conversar com todo mundo. Eu acho que a dificuldade... Abrindo mão aqui, abrindo mão ali. A dificuldade se expressa quando interesses que são inconciliáveis, você procura forçar uma conciliação que não existe. Aí está um problema. O exemplo, por exemplo, agora dessa história do Ministério da Educação na revogação do novo ensino médio que nós estamos defendendo. Ali não tem conciliação. Ou você atende os interesses das fundações empresariais que querem a manutenção desse novo ensino médio de Temer e Bolsonaro, ou você revoga isso e atende o conjunto das organizações que defendem a educação pública, garantindo o direito de milhões. E aí que entra a sociedade fazendo pressão. Tem que ser.
Aí entra a sociedade. Nós começamos com Brizola e vamos Sim. encerrar com o Brizola, né? Vamos lá. O que é que você tem do Brizola? Porque o Brizola também tinha essa, às vezes, uma linguagem incisiva, criava imagens muito interessantes, e já você não, você já é mais cuidadoso, apesar de que quando você chega para o ataque, num debate ou na Câmara, onde for, você vai de juiz, ladrão, abriu com chantagista, o primeiro chantagista da República, como é que Chantagista geral da República. Geral da República. Quer dizer, você faz isso também. Em que pontos você se identifica com Brizola? E você poderia ser um novo Leonel Brizola? Não poderia ser um novo Leonel Brizola, porque Brizola foi uma figura única, né? E não se repete o que é a representação de um líder político com as características que Brizola teve. E é muito difícil responder essa sua pergunta, né? Que características são comuns, mas eu não vou fugir dela, né? É o compromisso com o lado que você defende e o lado em relação ao qual você se posiciona como militante. Brizola não tinha dúvida. Quando tinha que se contrapor no interesse, onde tivesse em disputa classe trabalhadora e o grandão, ele ficava com a classe trabalhadora. E eu também não tenho dúvida. Nos interesses permanentes que se colocam em disputa, e que não é uma vez ou outra, é todo dia, toda hora. Todo dia, né? A minha opção não vai ser pela facilidade, não vai ser para ficar do lado do grandão e para massacrar o pequeno. Muito obrigada, Glauber. Eu que agradeço. Você disse não só que eu gostaria de escutar, mas que o povo brasileiro espera. Obrigado, minha amiga. Muito prazer ter você aqui. Prazer todo meu.